A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, uma alegria, grande privilégio estar aqui mais uma vez na Escola Bíblica Dominical. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula, nossa segunda aula deste novo trimestre. Estaremos então estudando o tema Um Homem de Fé e Coragem. Estaremos falando sobre Jacó. E esta lição ela vai nos ensinar, como Deus agiu na vida de Jacó e como Ele quer agir também na nossa vida, nos transformando em pessoas melhores. Lição 2, então, 11 de julho de 2021. O tema, lembrando, está aqui a revista, você que ainda não adquiriu, adquire a sua revista, Triunfando sobre as Batalhas e Adversidades da Vida. E o comentarista deste trimestre, o Bispo Samuel Ferreira. Nosso texto áureo desta lição de hoje, ele nos diz assim, está em Gênesis, no capítulo 32, versículo 28, diz assim: Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Verdade aplicada, diz assim: após encontrar-se com Deus, o homem nunca mais é o mesmo, pois experimenta a vida abundante que somente Deus pode proporcionar. Isto é uma realidade, nós vivenciamos isso nas nossas vidas, e todos aqueles que aceitam a Cristo, todos aqueles que desejam essa mudança e buscam essa mudança em Deus, o Senhor ajuda nessa transformação, Ele transforma a nossa vida. Somente Ele, se nós formos depender de nós mesmos, da nossa própria vontade, muitas vezes não conseguiremos, mas com a ajuda do Senhor, nós nos tornaremos pessoas melhores, como eu disse, e pessoas transformadas por Deus. Objetivos da lição. Primeiro objetivo é explicar o que motivou a rivalidade de Esaú e Jacó. Segundo objetivo, mostrar como Deus mudou o caráter de Jacó. E o terceiro objetivo, realçar a necessidade de um relacionamento com Deus. Note que ele diz aqui, e nós veremos isso, que realçar a necessidade de um relacionamento com Deus. É uma necessidade, não é uma opção, não. Se nós quisermos ter êxito na nossa vida espiritual, precisamos ter relacionamento com Deus. Porque sem relacionamento com Deus, distanciados do Senhor, como poderemos obter a sua bênção? Não tem jeito. Muito bem, então no primeiro tópico nós estaremos estudando o tema, a rivalidade de Esaú e Jacó. Segundo tema, uma nova etapa. Ponto 2. Ponto 3, o surgimento de uma nação. E a pastora Elianai, ela no seu subsídio, ela nos traz aqui, são muitas páginas para nós estudarmos, aprofundarmos neste tema tão glorioso. E ela diz o seguinte, logo aqui na introdução, na lição passada, citamos o patriarca Jacó, porque um momento importante de sua trajetória foi citado lá no ponto 1, ponto 3 da lição passada, onde mencionou sua luta com o homem no Vale de Jaboque, ou Val de Jaboque. Fé, coragem e submissão são os assuntos dessa lição que nos ajudarão a pensar que a disciplina do Senhor acontecerá em nossas vidas para nos moldar, forjar o nosso caráter e nos fazer mais parecidos com Jesus. Mas ninguém suporta o processo de disciplina
sem fé e submissão. Fé e submissão. Fé e coragem. Fé e resiliência. Fé e ânimo novo a cada dia para levantar e enfrentar o que tiver de ser enfrentado, com dignidade e honra. E somente o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, pode nos ajudar a vencer. Né? E ela ainda diz assim: precisaremos muita fé, coragem, submissão, discernimento espiritual e graça para fazer o que é certo, da forma certa, biblicamente aprovada por Deus. E então, meus queridos irmãos, vamos estudar com os nossos professores estes tópicos, né? E na nossa conclusão, o comentarista ele diz assim: a história de Jacó ilustra de forma fantástica a grandeza e a soberania de Deus. Durante a nossa jornada de vida, devemos ter em mente que os propósitos de Deus sempre se cumprem. E ele nos deixa aqui Filipenses 2:13, que eu quero ler aqui. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. E ele diz ainda: pois ele é fiel para cumprir as suas promessas. Deus é fiel, ele não nos decepciona, ele não mente, ele não usa de artifícios para nos enganar. Não, Deus é bom, Deus é maravilhoso, ele quer sempre o melhor para mim e para você. Então, o que ele diz aqui: pois ele é fiel para cumprir todas as suas promessas em nossas vidas. Vamos agradecer ao Senhor, rogar a Ele a bênção, para que Ele inspire os professores e continue falando poderosamente aos nossos corações. Curve a sua cabeça e vamos orar, pedindo ao Senhor a bênção. Amado, soberano, eterno Deus, queremos agradecer ao Senhor por esta rica oportunidade de estarmos aqui na Tua casa. Usa cada um dos professores que irão ministrar esta aula da Escola Bíblica Dominical, esta segunda aula deste trimestre. Abençoa cada um, continua falando conosco. Assim, ó Pai, rogamos as Tuas bênçãos e abençoa a todos que estão estudando juntamente conosco esta lição de hoje. Abençoa, fala ao seu coração. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Muito bem, até domingo que vem estaremos novamente aqui falando um pouquinho sobre a introdução da lição. E vamos então agora com os nossos professores estudar mais essa lição da Escola Bíblica Dominical. E lembrando que domingo que vem, uma atitude de fé é o assunto do domingo que vem. Mas vamos então estudar sobre Jacó nesse dia de hoje. Deus te abençoe, no nome de Jesus, a paz do Senhor. Paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, que estão juntamente conosco nesta manhã de domingo, para mais um estudo na nossa Escola Bíblica Dominical. O assunto de hoje é sobre Jacó. E esta lição nos apresenta Jacó como um homem de fé e um homem de coragem. Os 3 tópicos desta lição, eles estão fazendo uma distinção entre as 3 fases da vida de Jacó. E o tópico 1 vai abordar essa primeira fase da sua vida, que é a sua infância, a sua juventude, a sua introdução na vida adulta, quando ele ainda estava na casa do seu pai. Diz assim o texto da nossa lição. O título é
a rivalidade entre Esaú e Jacó. Isaac e Rebeca tiveram 2 filhos, Esaú e Jacó, e isso está registrado no capítulo 25 do livro de Gênesis. Desde o ventre, um já lutava com o outro, e conforme os anos se passaram, a rivalidade só aumentou. Veja que o que nós entendemos desta história é que Esaú e Jacó eram gêmeos, todavia o caráter era bem distinto. Enquanto um tinha inclinações espirituais, o outro se caracterizou desde o princípio por ser um homem carnal. Esaú gostava de viver no campo e ele se tornou um exímio caçador. Jacó, pelo contrário, era um homem sossegado, que gostava de ficar em casa, e em casa ele desenvolveu muitas habilidades de cuidado e de zelo para com tudo o que seu pai possuía. Desde antes de nascer, um já lutava com o outro. Esse é um dado muito importante, muito relevante, porque toda luta tem um começo. A de Jacó com Esaú começou ainda na barriga. Olhando esta história e o pano de fundo que ela nos apresenta, eu me pergunto qual pai e qual mãe está apto para discernir isto. Depois do nascimento das crianças, o problema seria agravado pela preferência por filhos manifestadas pelos pais. A preferência por filhos. Como isso é perigoso, como isso é terrível. Como isso pode trazer danos irreversíveis até. Gênesis 25, 28 diz: E amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto. Mas Raquel amava Jacó. A preferência por filhos, bem como o rigor excessivo no trato com eles, ou ainda o partidarismo, enquanto se exige de mais de um, não exige do outro da mesma proporção, isso é algo mau, com consequências desastrosas. Isso vai causar divisão na família. A imaturidade, a irresponsabilidade e a falta de visão de muitos pais farão com que eles sejam injustos no tratamento com os seus filhos, comprometendo a sua relação com eles, fazendo comparações, mostrando preferências, aplicando punições descabidas, negando carinho e tantas outras aberrações. Então, que o Senhor nos faça sábios na condução dos nossos lares e na educação dos nossos filhos. O Salmo 2, o versículo 12 diz: Beijai o filho para que não se ire e pereça no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. O que nós temos ainda nesta introdução é essa questão que está sendo trazida para nós a respeito dessa rivalidade crescente e que foi tomando um vulto muito grande no seio da família, a ponto de se tornar fora do controle. O item 1.1 tem por título uma revelação. Ao perceber que seus filhos lutavam entre si durante a gestação e que isso a deixava inquieta, Rebeca consultou o Senhor para descobrir o que estava acontecendo. A resposta de Deus foi uma revelação sobre o surgimento de 2 nações. Gênesis 25, 23. 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. O primeiro a nascer foi Esaú. Logo após saiu Jacó com sua mão agarrada ao calcanhar do seu irmão. A Bíblia não revela se Rebeca contou a Isaac o que ouviu do Senhor. Afirma apenas que, por causa das suas características naturais, Isaac amava Esaú e Rebeca
amava Jacó? O que vemos aqui é que Rebeca se inquietou com o que acontecia no seu ventre. Em uma época que não existia nenhum meio de sondar o que estava acontecendo, Rebeca foi consultar ao Senhor. Nós lemos em Gênesis 25, 22, quando diz: e os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se é assim, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor de toda a terra lhe revelou: dentro de você tem 2 nações, e elas já estão em guerra, e o maior, ele servirá ao menor. Segundo a lei natural daquele tempo, isso não seria viável. Ao nascer primogênita, uma pessoa possuía direitos inalienáveis, garantidos por lei. O primogênito era separado como pertencente a Deus. E, como pertencente a Deus, ele deveria desenvolver atributos concernentes à sua posição. Sobre a situação de Esaú e Jacó, já havia no texto bíblico uma indicação de que Deus mudaria os ditames da lei para favorecer Jacó. Isso é o que o Senhor disse. Ele disse: tem 2 povos dentro de você. Um povo será mais forte que o outro povo. O maior servirá ao menor. É isso que Deus disse que aconteceria. Mas por ter recebido essa palavra da parte de Deus, e sem ver as circunstâncias se desenrolarem favoravelmente a Jacó, Rebeca, juntamente com o seu filho Jacó, tomam algumas atitudes que sabemos serem muito repreensíveis. E essas atitudes dos 2 provocaram conflitos extremos que teriam projeções negativas em toda a descendência. Irmãos, quando temos uma promessa de Deus, nós não precisamos temer, apressar as coisas ou querer ajudar a Deus em sua tarefa, porque o próprio Deus, ele vela pela sua palavra para a cumprir. Isaías 40, versículo 8 diz: seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra do nosso Deus, ela subsiste eternamente. Mesmo sabendo das impossibilidades, mesmo sabendo que as coisas não estão saindo do modo como nós achávamos que deveria sair, o que nós não podemos é usar de engano para conseguir o que queremos. O Salmo 101, verso 7 diz: o que usa de engano não ficará dentro da minha casa, o que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Ainda nesse ponto, o que a gente pode perceber é que tem muito mais por trás deste embate de Esaú com Jacó do que nós enxergamos em princípio. Isaac era um homem riquíssimo e a lei da primogenitura no Israel antigo tinha algumas particularidades que talvez tenham levado Rebeca e Jacó a tomarem medidas impensadas. Pense vocês, por exemplo, que o filho primogênito do sexo masculino era consagrado a Deus, o que enfoca o privilégio espiritual dessa pessoa. Ele recebia dupla porção da herança paterna. Ele era sacerdote da família, mesmo antes da instituição do sacerdócio em Israel. Presumivelmente, o primogênito ele era dotado de superioridade política, social e moral em relação aos seus irmãos. Ele recebia uma bênção superior do seu pai, o que, segundo se concebia, tinha o poder de moldar os eventos futuros em favor deste filho. No caso de Esaú, o que sobrou para ele foi só uma bênção secundária. Nesta passagem que a gente está vendo aqui, o desenrolar desta situação, nós vemos que também estava em jogo a bênção do pacto abraâmico, o pacto lá de Gênesis 15,
pois as bênçãos maiores deste pacto, elas passaram a fluir através de Jacó, e a linhagem espiritual do povo de Israel tornou-se Abraão, Isaque e Jacó. É tudo isso que estava envolvido na revelação de Deus a Rebeca. Totalmente diferentes um do outro, Esaú e Jacó cresceram e se tornaram homens em conflito, e estes homens em conflito tornaram-se nações adversárias. De Esaú vieram os Edomitas, uma nação que sempre esteve em embate contra Israel e que veio a se tornar amaldiçoada por causa dos seus feitos. E de Jacó vieram os israelitas, uma nação abençoada e guardada por Deus até os dias de hoje. Veja o que nos diz o item 1.2. O título é o direito de primogenitura, mas a gente já antecedeu falando um pouquinho disso, porque a gente vai entrar agora em algo mais específico a respeito do direito de primogenitura de Esaú. Segundo David Payne, da mesma forma que a escolha divina evitou Ismael para favorecer Isaque, agora o irmão gêmeo mais velho é inferior ao mais novo, conforme nos diz Romanos capítulo 9, dos versículos 6 ao 13. No entanto, vale ressaltar que o próprio Esaú tomou a iniciativa de abrir mão do seu direito de primogenitura ao vendê-lo por um guisado de lentilhas. É um perigo desprezar a bênção de Deus para satisfazer um apetite passageiro, como nos alerta o escritor da Epístola aos Hebreus, Hebreus 12, 16. Então, nós vamos pensar ainda um pouquinho mais a respeito desse direito de primogenitura à luz das Escrituras. O que este item está chamando a nossa atenção é para o fato de Esaú ter agido levianamente em relação ao seu direito herdado. Mesmo sendo o herdeiro primogênito, ele perdeu seu direito, ele profanou a coisa santa, ele procedeu loucamente, ao ponto do escritor aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 16, afirmar: e ninguém seja fornicário ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Veja que o próprio Esaú tomou a iniciativa de abrir mão do seu direito, não foi nada forçado. E isso nos traz uma lição espiritual de grande significado, porque somos nós mesmos, nós próprios, que por vezes abrimos mão daquilo que nós temos de mais precioso. Basta escolhermos dar um passo após o outro, um passo após o outro, em direção a esse ou aquele caminho reprovável, nem sempre perceptível, para nós não enxergarmos quando este caminho se torna sem volta e aí se perde tudo o que existe de maior valor em uma alma. Esta é uma reflexão muito importante, porque essas escolhas de vida ou de morte somos nós que fazemos. Basta dar um passo atrás do outro, um passo atrás do outro, um passo atrás do outro, no caminho reprovável, que nós vamos então perdendo o que de mais valor nós temos e às vezes sem perceber. O comentarista, ele afirmou aqui que é um perigo desprezar a bênção de Deus para satisfazer um apetite passageiro, como nos alerta o escrito da Epístola aos Hebreus. Os apetites carnais, os desejos da carne, as paixões, elas nos acompanharão por toda a vida. O ser humano, movido pela sua velha natureza, ele desconhece os preceitos de Deus e os seus propósitos soberanos e excelentes.
ele não valoriza o que é espiritual, não se interessa pelos cumprimentos das promessas divinas. E quando deixa a sua carne falar mais alto que o seu espírito, pode se meter em encrencas perigosas, até mesmo quanto ao destino da sua alma. Romanos 1:28 diz: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Então, o que nós temos aqui, a partir disso, é uma série de versículos que a gente pode destacar nas Escrituras, que nos mostra exatamente essa grande verdade espiritual. A carne, ela tem os seus clamores, mas você tem um intelecto, você tem um raciocínio, você tem uma razão que te mostra e que te faz saber o que é certo, o que é errado, o que é santo, o que é profano, quais são os caminhos da vida, quais são os caminhos da morte. E nós precisamos escolher os caminhos da vida para poder realmente viver uma vida que vale a pena. E por fim, o 1.3 fala de uma troca de papéis e diz assim o texto da lição: na sua primeira fase da vida, Jacó se revela como um homem materialista, pois além de comprar do seu irmão o direito da primogenitura, juntamente com sua mãe, que arquitetou todo o plano, ele engana o seu pai Isaque, ao se passar por Esaú para receber a bênção. Havia em Jacó o desejo de alcançar as promessas divinas, mas ele fez isso por meio da trapaça e da mentira. É interessante observar os fatos. Esaú não valorizou a bênção e a desprezou. E Jacó, que queria a bênção, a obteve por meios ilícitos. Isso gerou conflitos e castigos. Rebeca amava profundamente a Jacó. E depois disso, Rebeca e Jacó nunca mais se encontraram. Nas batalhas da vida, nós não devemos agir por conta própria. Nós precisamos ouvir e receber orientações de Deus. O que nós temos aqui? Lá em Gênesis 25, 30 e 31, diz: e disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. E por isso se chamou Edom. Essa palavra Edom no hebraico significa vermelho. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Bem, essa não foi a primeira vez ou a única vez que Jacó tirou vantagem das circunstâncias, mas certamente essa foi a mais importante de todas, porque isso lhe introduziu na linhagem sucessória patriarcal algo que, mesmo Esaú tendo voltado atrás e buscado com lágrimas desfazer o mal feito, ele não encontrou lugar para arrependimento. Hebreus 12, 16. Bem, sobre esta acusação de ser Jacó um homem materialista, nós precisamos ainda tecer algumas considerações, porque nós sabemos que havia em Jacó o desejo de alcançar as promessas divinas, mas ele fez isso por meio da trapaça e da mentira, como bem afirma Gênesis 27, do 6 ao 13, o versículo 20, o versículo 24. A gente sabe, irmãos, que existem verdadeiros lutadores, guerreiros, tanto para o bem quanto para o mal. Romanos 3 afirma que os pés dos homens iníquos são ligeiros para derramar sangue. O simples empenho, por maior que ele seja, o simples empenho de uma pessoa para conseguir o que quer, não faz com que isso seja uma conduta louvável. Nós vamos ver aí que nós temos aqui nessa história um paradoxo.
Esaú não valorizou a bênção e a desprezou. Jacó queria a bênção, mas a obteve por meios ilícitos, o que leva o comentarista a nos deixar este conselho. Nas batalhas da vida não devemos agir por conta própria. Precisamos ouvir e receber orientações de Deus. Nós podemos pensar com isso que o Jacó, da época do ardil para conseguir a primogenitura e do engano do seu pai, que estava cego no leito de morte, ele é uma imagem da pessoa trapaceira que, para conseguir o que quer, faz o que acha necessário. Mas depois nós temos um Jacó amadurecido, transformado em Israel, que é a pessoa que quer seguir adiante com a sua vida, mas debaixo da mão de Deus e fazendo o que é certo. E estas são lições de maior impacto para a nossa vida hoje. Nós temos lá em Deuteronômio 16:17 que diz: cada um aparecerá perante o Senhor, conforme o dom da sua mão, conforme a bênção do Senhor teu Deus que lhe tiver dado. E nós devemos meditar ainda no Salmo 24, especialmente nos versículos 4 e 5, que nos alertam: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. O que nós temos aqui também em Jacó, com essas mudanças, com esses altos e baixos, nós temos aí na primeira fase da sua vida toda essa descrição de coisas reprováveis que ele fez para conseguir o que queria. Nós temos em todas estas descrições a respeito de Jacó, acompanhando a sua história, que mesmo neste estado, o Senhor apareceu para ele, o Senhor lhe deu revelações sobrenaturais, o Senhor trabalhou no íntimo dele, conservou a sua vida e fez com que ele, ainda que não tivesse totalmente transformado, ele pôde usufruir a bênção de Deus, porque também era uma pessoa temente, era uma pessoa que se voltava para Deus, era uma pessoa que clamava pela misericórdia de Deus e buscava o Deus dos seus pais. Ele precisou de um tempo na escola de Deus para poder aprender a ser aquilo que Deus queria que ele fosse. Mas em Jacó, nós temos aí uma exibição notável do poder da graça divina. Nós vemos nele a natureza em toda a sua irregularidade e também podemos ver a graça de Deus em sua total beleza e poder. E o que a gente vê na vida de Jacó é a graça de Deus se manifestando salvadora. É na graça de Deus que ele caminhou. É na graça de Deus que ele venceu a si mesmo, porque tinha muita coisa nele que precisava ser mudada. Lá em Tito, no capítulo 2, no verso 11, nós lemos que a graça de Deus se há manifestado salvadora. Ela está se manifestando, trazendo a salvação para todos os homens, todas as pessoas falíveis, limitadas, errantes, frágeis e pequenas, que às vezes mesmo com muito boas intenções, erram muito querendo acertar. E esta foi a primeira fase da vida do patriarca Jacó, que ainda haveria de passar por muitas situações complicáveis e sofríveis ao longo da sua existência. Tem coisas que nós realmente precisamos aprender. Ele era um homem materialista? Era. Ele tinha problemas de desvios de caráter? Tinha. Ele se meteu em coisas que não devia? Sim. Tudo isso está registrado para ensino nosso. Mas Deus, que conhece o homem por dentro, seu pensamento e seus sentimentos, ele trabalhou em Jacó de um modo inesperado, inusitado, lindo, ao ponto de Jacó se tornar um referencial para nós nas horas da nossa maior aflição.
Quando nós lemos o Salmo 46, e nós temos lido esse Salmo 46 intensamente desde o início da pandemia, nos versículos 7, nos versículo 11, nós vamos ler ali que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, sim, a esperança para Jacó e a esperança para nós. Deus que nos conhece por fora e por dentro tem algo muito especial para fazer nas nossas vidas e através de nós. E esta é a grande lição que esse tópico número 1 traz para nós nessa manhã de estudo da Palavra de Deus. Que tenham todos um ótimo domingo na presença do Senhor. Amém? A paz do Senhor, os irmãos. Estamos dando continuidade à nossa aula do dia 4, no domingo. Foi ministrado sobre Vale e Deserto, pastor Eli, pastor Elianai, pastor Carlos Alberto, e finalizou com o nosso digníssimo presidente, pastor Moisés Pereira, E hoje é nosso tema, conforme já foi iniciado aí, um homem de fé e coragem. E o tópico 2 vai falar de uma nova etapa. E ela inicia na vida de Jacó no deserto, lugar de bênçãos e vitória. Por que vale e deserto? Foi a lição de número 1, Eu quero aqui, antes de darmos início aqui à introdução dessa nova etapa, dizendo a vida de Jacó, começar lá em Gênesis capítulo 12, que fala: o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E por que início de uma nova etapa? Vale e deserto. Se nós observarmos, com Abraão não foi diferente, Abraão, Deus pede para ele abandonar a terra dele, sair da terra dele, ir para abandonar a sua parentela, abandonar os seus parentes, e agora ir rumo a uma nova etapa, Nós falando também da vida de Moisés, quando Moisés, na sua etapa para rumo à vitória, ele foge para o deserto, E vive ali por 40 anos. Eu entendo que o deserto é lugar de aperfeiçoamento. Nós vimos isso na vida de Abraão, vimos isso na vida de Moisés, E tudo vai fechando, tudo vai encaixando para a situação que Deus ele gosta do homem em especial para ele. Deus gosta do homem em especial, num particular com ele. E o primeiro passo para nós termos um particular com Deus, Deus nos chama em particular, E esse particular é no vale, é no deserto, é um lugar de um particular com Deus, Com Jacó não foi muito diferente, Aí, se você estiver acompanhando a sua revista aí, diz assim, no tópico 2, uma nova etapa. Com medo de ser irmão, Jacó foge para Padã Arã, ou seja, região situada na Mesopotâmia, onde dá início a nova etapa da sua vida, de vale e deserto. Aí, continuando, aí diz assim, nessa nova fase da vida, tomamos conhecimento, a partir do capítulo 28 de Gênesis, de como a disciplina de Deus transformou e aperfeiçoou o seu caráter. Então aqui fica o início dessa nova etapa, que Deus precisou trabalhar na vida de Jacó para que ele tivesse uma vida transformada, no príncipe de Deus. Nós vamos estar finalizando com esse tópico. Primeira lição dessa nova etapa da vida de Jacó. Jacó sai debaixo da obediência, Jacó foge para o deserto, mas ele saiu abençoado por Isaac, sendo confirmado que seria através de seus descendentes que as promessas de Deus feitas a Abraão teria o seu cumprimento, Abra sua Bíblia, se você tiver de posse da sua Bíblia aí, você que está nos acompanhando com a sua Bíblia na mão, Gênesis 28, versículo 1 ao 4, que diz assim, olha: E Isaac chamou a Jacó
e abençoou. E ordenou-lhe e disse-lhe: não temas, não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça frutificar e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra em tuas peregrinações que Deus deu a Abraão. Temos promessas, mas temos de passar pelo aperfeiçoamento. Eu sei que você tem promessa, eu sei que nós temos promessa, mas temos que passar pelo aperfeiçoamento. Onde é o início dessa etapa? No vale e deserto. Eu não sei qual é o vale que o Senhor tem te colocado, eu não sei qual é a prova que o Senhor tem te colocado, mas uma coisa eu sei: a bênção está logo em seguida. A bênção está muito próxima, pode ter certeza disso. Lembre-se, Deus está neste lugar. O tópico 2.1 diz assim: Deus está neste lugar, ou seja, aí está iniciando a bênção por completo na vida daquele que entrou no deserto, naquele que passou, está passando pelo deserto, né? Deus está neste lugar. Vamos acompanhar na revista? Diz assim, ó: durante a viagem, numa noite, Deus se revela a Jacó em sonho. Está lá em Gênesis 28, do versículo 12 ao 16. A promessa feita a Abraão e Isaac agora é proferida por Deus a Jacó. A promessa feita a Abraão e Isaac agora é proferida a Jacó, conforme eu já li, né? Da mesma forma que agiu com seus antepassados, isto é, estabelecendo uma aliança, Deus assim procedeu com Jacó. O impacto da presença de Deus foi tão grande na vida de Jacó que ele ergueu uma coluna e fez um voto. Ou seja, ele usou a própria pedra que ele estava ali dormindo e ele fez um voto, edificou um altar ao Senhor ali, né? Ainda hoje, Deus quer se relacionar com o ser humano. Devemos desejar ardentemente que ele seja nosso alicerce durante a jornada da vida. Não há como prosseguir se o Senhor não for nosso Deus. Está confirmado em Gênesis capítulo 28, versículo 21. Mesmo que os dias sejam escuros, essa é a nossa luz. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, né? Então, o texto de Gênesis 28, 10 a 11, mostra o total desamparo em que se encontrava Jacó em sua jornada, sendo que ele nada mais teria senão pedras em seu caminho, se não fosse a manifestação da graça de Deus em sua vida. Deus, na sua infinita misericórdia, ele olha para Jacó e dá continuidade na promessa que tinha feito a Abraão e a Isaac. Vamos ler Gênesis 28, versículo 10 a 11? Abra sua Bíblia mais uma vez. Partiu, pois, Jacó de Beceba e foi a Harã. No versículo 11 diz assim: e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. A pedra que ele toma naquele lugar e a põe por sua cabeceira, não lhe traria conforto algum, pelo contrário, ela com certeza lhe traria dores em seu corpo, e traria também até mesmo angústia na sua alma, né? Dormir com a cabeça em uma pedra, afastado de tudo e de todos, com a alma angustiada, a separação da família, caminhando para um destino incerto, sozinho, é uma experiência que talvez nenhum de nós vamos viver, né? Espero que já tenhamos passado por esse vale, por esse deserto. Espero que você já esteja saindo também desse vale e desse deserto, mas com certeza o Senhor quer nos aperfeiçoar, Ele quer te aperfeiçoar. Mas Deus revela toda a sua bondade a Jacó, lá do versículo 12 ao 15, Jacó vê uma escada, cujo topo tocava nos céus, e os anjos de Deus que subiam e desciam por ela. E o próprio Jesus, ele confirma lá em João 1, versículo 51, quando ele diz: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem.
Então, Jesus é o único elo entre a terra e o céu. E aqui eu já quero abrir um parênteses para citar 1 Timóteo 2,5, quando nos fala que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, aqui fica claro que o próprio Jesus, né, é o nosso mediador e é o único elo entre Deus e os homens. E eu quero então estar iniciando o tópico 2.2, que diz assim: servir por amor. Ao chegar ao poço de Arã, uma linda história de amor começa a ser escrita. Jacó encontra-se com Raquel, sua linda prima. É possível que ele tenha causado nela forte impressão, pois removeu sozinho a pedra que estava sobre a boca do poço. Gênesis 29, versículo 10 confirma isso. Labão, seu tio, lhe oferece hospedagem e mais à frente lhe pergunta: qual o salário que gostaria de receber pelo seu trabalho? Essa pergunta está lá no versículo 15 do capítulo 29. A resposta foi: é Raquel. Labão concordou com a proposta. Jacó se casaria com Raquel em troca de 7 anos de serviço. No entanto, aqueles anos para ele parecerem poucos dias, porque amava muito. O próprio versículo 20, o Senhor confirma que Jacó achou que o tempo passou muito rápido e depressa, né? É exatamente dessa forma que devemos servir ao Senhor, nosso Deus, né? Por amor. Mateus 22, 37, 39, está aqui uma referência dos 2 mandamentos, né? Um semelhante ao outro, né? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Outra tradução nos traz a palavra entendimento, que é o pensamento, né? Então, e o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, quando eu estou servindo ao meu próximo, quando eu estou servindo a Deus de todo o meu coração, eu estou ali fazendo aquilo para que nós somos criados, né? Amar a Deus, né? De todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma. E eu quero crer que esse é o desejo do coração do nosso Deus para todo ser humano, para toda a humanidade, né? Jacó tornou-se servo de Labão por amor a Raquel, mas ele acabou pagando um preço, né? Achando que ia trabalhar apenas 7 anos, acabou trabalhando ali 14 anos, né? Jacó aproveitou a ambição de Esaú quando ele vendeu a sua primogenitura, né? E pagou um preço ali, porque a gente colhe o que planta. Nós vamos ver a lei da semeadura já, né? Vamos estar falando no tópico 2.3 sobre isso. Labão tirou proveito do desejo de Jacó em casar-se com Raquel, e acabou que teve ali uma mão de obra, teve o serviço de Jacó, e o Jacó abençoado por Deus, né? A mão de obra abençoada que Deus honrou a Jacó ali. Então Labão foi beneficiado por 14 anos, né? Então Jacó trabalhou 14 anos para receber Rebeca como sua esposa, mas eu creio que trabalhou ali debaixo da bênção, da humildade, da simplicidade que o Senhor agora havia colocado no coração de Jacó, né? Então, Labão estava dando a Jacó o seu próprio remédio, que Jacó conhecia bem, né? A famosa esperteza, né? Mas nós cremos que Jacó pagou o preço e foi exaltado, né? Foi enaltecido ali por Deus, né? Deus utiliza da circunstância para disciplinar Jacó. Jacó iria ganhar um novo nome, iria ganhar o nome de Israel, né? O príncipe de Deus, mas para isso precisava provar sua humildade, precisava provar sua mudança, precisava provar que era digno de mudar o seu caráter, né? Ali o seu caráter estava sendo forjado, e olha o tempo que se leva para forjar um caráter. Pelo menos 14 anos aí a gente pode contar, né? Foi o tempo dele receber a sua vitória completa ali para ganhar a sua esposa que tanto ele almejava, né? Então no 2.3 diz assim: a lei da semeadura. Aqui nós poderíamos abrir um leque para diversas áreas dentro da lei da semeadura, mas nós estamos falando aqui
daquilo que a lição nos traz, que é a vida de Jacó, né? Então diz assim: no prazo acertado, Jacó solicitou que Labão cumprisse o combinado. Está lá no versículo 21 do capítulo 29. No entanto, Labão não lhe deu como esposa Raquel, mas Leia, ou em outra tradução, Lia, né? Está no versículo 23 do capítulo 29 também. Porém, Jacó só percebeu pela manhã que havia passado a noite com Lia, ou Leia, né? E não, no versículo 25 afirma isso, e não com Raquel. Toda pessoa colhe o que plantou. O nosso Deus não se deixa escarnecer. Abra sua Bíblia mais uma vez, agora em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Nós estamos fazendo aqui o fechamento desse tópico 2. Gálatas, capítulo 6, versículo 7, que diz assim: olha, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também colherá. É a colheita, né? É a lei do plantio e da colheita, né? E o versículo de número 8, ele diz assim: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então, é por isso que o Senhor, Ele nos exige que nós semeamos sempre no Espírito, ou seja, é amor, é paz, é carinho, é ser longânimo, é ser benigno, é estar sempre com um plantio celestial e nunca carnal, né? Então, continuando aí, diz assim: Jacó semeou trapaça e mentira. Voltou aí na revista? Jacó semeou trapaça e mentira. Está lá em Gálatas, Gênesis 27, versículo 6 ao 13 e o versículo 20 e 24. Aí nesse capítulo 27 é quando Rebeca chama Jacó, combina com ele, para que Jacó executasse aquele projeto de pegar lá 2 cabritos para sua mãe fazer um guisado para o pai, Isaac, né? E ali Rebeca prepara aquele guisado, prepara aquela refeição para Isaac, coloca a roupa de Esaú em Jacó, e ali Jacó vai até o pai com aquele guisado, com aquela refeição, e ele vai mentindo ali por 2 vezes seguidas. Ele pergunta: já voltaste da caça? Conseguiu a caça mais cedo? E ele fala: o Senhor enviou a caça. Ainda coloca o nome de Deus no negócio, ali no versículo de número 20 fala que Jacó ainda fala que foi Deus que mandou aquela caça, né? E no versículo 24, Isaac torna a perguntar: é você mesmo, Esaú? E ele disse: eu sou. Então, Jacó ainda afirma ali, teve mais uma oportunidade de sair da mentira, de desmentir, mas Deus tinha um plano na vida de Jacó, né? Jacó iria ficar por muito tempo pensativo, Jacó iria ficar por muito tempo, sabe-se Deus se na hora que Jacó deitou a sua cabeça naquela pedra, ele não estava ali pensando justamente em toda aquela mentirada que ele teve para trás. Quantas vezes ele não usou de usurpação, de mentira, de engano? A Bíblia não narra outras passagens de mais enganações de Jacó, mas o nome de Jacó já diz, né? Enganador, né? Usurpador. Então, tem-se referências de que o homem sem Deus, ele é um enganador, né? Mas aqui nós temos a prova de que o homem é passivo de mudança. O homem é passivo de sair da condição carnal e passar para uma condição celestial. Jacó fez isso. Jacó deu lugar ao Espírito de Deus. Jacó deu lugar a ser um cidadão celestial, ao ponto de ser chamado do príncipe de Deus, né? Ter o seu nome trocado para Israel. Ou seja, a Bíblia fala em Romanos 5:20 que onde abundou o pecado, superabundou a graça. O pecado poderia estar na vida de Jacó,
Mas, a partir do momento que ele deu lugar para Deus, Deus mudou e o exaltou, né? Deus exaltou Jacó ao ponto de trocar o seu nome, né, para Israel. Essa é uma das passagens mais lindas que nós temos do homem que consegue agradar a Deus, né? Continuando aí, diz assim, olha: portanto, não poderia colher diferente. Labão, seu sogro, agiu astutamente e ganhou de Jacó 14 anos de serviço por suas filhas. Ainda hoje a igreja deve estar atenta a este princípio. Aquele que semeia na sua carne satisfaz a si mesmo. Gálatas 6:8, conforme nós já lemos, que o que semeia na carne, né, ceifará a corrupção, ou seja, ceifará a maldade, né? Romanos 15, versículo 1 ao 3, né, fala lá, o versículo 15 é muito conhecido, né? Nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza dos mais fracos e não agradar a nós mesmos. Eu costumo colocar esse versículo de uma maneira mais espiritualizada, eu costumo chamar de nós que somos espirituais devemos suportar a fraqueza dos menos espirituais e não agradar a nós mesmos, né? E dando continuidade para fechar esse tópico, aquele que semeia no Espírito obedece ao Espírito Santo, né? Provérbios capítulo 22, versículo 8 diz que o que semear a perversidade cegará males, ou seja, colherá males, e com a vara de sua própria indignação será extinto. Mas Jacó, ele ia por esse caminho, semeando mal, semeando coisas que estava gerando a morte. Mas ele foi sábio, né? Deus foi, na sua infinita misericórdia, trabalhou no caráter de Jacó, porque eu creio no seguinte: é a infinita misericórdia de Deus que nos transforma. A infinita misericórdia de Deus que nos faz pensar celestial. João 15, versículo 16 fala: não foi vós que me escolheste, não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vós, mas eu escolhi vocês e vos nomeei para que vocês vades e dei, para que vocês vão, né, e dei fruto, né, para que vades e dei fruto, né, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, ele vos conceda a vocês, né? Então, pastor Elienay, ela comentou no subsídio aos professores da EBD, que na Bíblia de referência Thompson, diz assim: Jacó, o enganador, transformado em Israel, o príncipe de Deus. Eu achei muito bonita essa expressão, da maneira que foi colocada, que de enganador, de usurpador, agora passa-se para príncipe de Deus. Olha que maravilha! Assim como eu não sei as suas condições, mas eu era um perdido e o Senhor me chamou, o Senhor me salvou, o Senhor me escolheu. E eu tenho certeza que com você não deve ter sido diferente, mas precisamos ver aonde estamos. Estamos num vale? Estamos passando por uma situação difícil? Temos que orar para entrarmos numa nova etapa, e essa nova etapa é uma situação de aperfeiçoamento, é uma situação que o Senhor requer que nós recomecemos uma nova etapa de nossa vida. Temos que passar a pensar celestial. Eu costumo dizer que nós temos duas mentes, uma celestial e uma carnal. Se nós pensarmos celestial, o Senhor nos abençoa. Se pensarmos carnais, vamos colher a carnalidade, vamos colher os males que o mundo oferece, vamos colher os males que os intempéries desse mundo oferecem. Mas eu quero crer que nós estamos caminhando rumo ao céu e com o desejo de cada dia estarmos mais no centro da vontade de Deus. Nenhum personagem da Bíblia representa mais claramente que Jacó o conflito entre os altos e baixos da natureza humana, mas alcançou por fim o nível de fé triunfante. O pastor Elienay também colocou assim para nós: nenhum leitor que estude com fervor a história do curso da vida desse homem duvidará de que, apesar de todas as suas debilidades, foi um instrumento escolhido por Deus. E eu creio nisso também. Jacó teve suas dificuldades, teve suas intempéries, teve seus altos e baixos, mas acabou tendo um encontro com Deus, tendo um encontro de uma maneira gloriosa, e o Senhor o honrou, o Senhor fez dele um instrumento
para que fechasse assim ali a ponto de ser chamado como patriarca junto com Abraão e Isaac, né? E aqui a pastora Elianai colocou também um resumo do seu caráter, que ele foi astuto, está lá em Gênesis capítulo 25, versículo 31 ao 33, ele foi um enganador, está no capítulo 27, ele colheu o resultado do seu próprio pecado, também no finalzinho do capítulo 27, versículo 42, ele tornou-se religioso no capítulo 28, quando o Senhor aparece para ele ali em sonho, ele é afetuoso, está no versículo 29, quando começa ali a sua conversa com Raquel, com a sua futura esposa, ele é trabalhador, está no capítulo 31, versículo 40, mostrando ali o trabalho ali que ele estava exercendo, né, ali para o seu sogro Labão, né, habituado à oração, capítulo 32 em diante, ele começa a sua vida também, mostrando que também tinha o hábito de orar, né, e mostrou também que ele era disciplinado, né, que ele estava aceitando a disciplina ali, né, e por último, um homem de fé. Ele mostrou que era um homem de fé. O próprio livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 21, afirma isso, que ele prova a sua fé no Pai, no Todo-Criador, né? E no versículo 46, eu quero aqui encerrar, deixando o versículo 7 do Salmo 46, que fala: o Senhor dos Exércitos está conosco. E o versículo 11, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Plantemos o melhor, para que nossa colheita seja celestialmente uma bênção em nossas vidas. E que o Senhor vos abençoe, em nome de Jesus. A paz do Senhor para os irmãos. Chegamos aqui então no nosso tópico de número 3, que tem por título O Surgimento de uma Nação. Bom, a introdução do tópico 3 diz assim: após muitos anos fora de casa, um crescente clima de hostilidade com Labão e seus filhos, Jacó recebe ordem expressa de Deus para retornar à sua terra natal. Bom, primeiro a gente precisa compreender o título que o comentarista coloca aqui a respeito do tópico 3, falando do surgimento de uma nação. Está se referindo justamente aqui aos descendentes, os filhos de Esaú, que vão formar aí os Edomitas. Os Edomitas, os irmãos lembram, eles estiveram presentes aí na travessia do povo de Deus no deserto, né, no período do Êxodo, e também nós vamos encontrar também os Edomitas como sendo os inimigos de Israel. Nós temos aqui os descendentes de Esaú, os Edomitas, e nós temos também os descendentes de Jacó, que vai formar aí a nação que vai dar origem aí aos 12 filhos de Jacó, que é justamente aí o povo de Israel. Bom, ainda nesse ponto, o comentarista está trazendo para nós aqui o fato de justamente Jacó, ele lá na casa de Labão, ele foi abundantemente abençoado, Deus abençoou, Deus prosperou Jacó enquanto ele esteve na casa de seu sogro Labão, deu a ele filhos, Jacó adquiriu muitos bens e ele foi um homem muito próspero. Porém, o tópico da lição aqui, ele vai contar para nós justamente o passar do tempo, a prosperidade que Deus concede a Jacó, vai trazer aí também alguns desconfortos no relacionamento entre Jacó e o seu sogro Labão. E é nesse momento que o Senhor vai se apresentar a Jacó e vai dizer para ele assim: se levantar, tornar a terra de seus pais, está lá no capítulo 31 de Gênesis, versículo 3, torna a terra dos teus pais e a tua parentela. E o que eu acho interessante neste versículo foi a segurança de Deus para Jacó: eu serei contigo. Agora Jacó não tinha outra opção, se levantar, voltar à terra dos seus pais com uma segurança: o Deus dos exércitos estava com ele e iria lhe garantir um retorno abençoado. Bendito seja o nome do Senhor. E agora a gente vai ver o seguinte, irmãos: não era mais o mesmo Jacó, enganador, suplantador, trapaceiro, não. Já era um Jacó que tinha vivido uma experiência com Deus, tinha aprendido uma experiência com Deus e agora ele já estava disposto a voltar, corrigir seus erros, consertar, fazer um conserto novamente. Bom,
aqui a gente chega justamente no subtópico 3.1, Gileade, lugar de testemunho. Olha o que diz esse subtópico. Quando soube da fuga de Jacó e sua família, Labão chamou seus homens e foi atrás dele. Uma tragédia poderia ter acontecido caso Deus não intervisse na história. Houve então um pacto entre Labão e Jacó. Comentando sobre o assunto, William MacDonald afirmou: foi um acordo, pedindo a Deus a garantia de que ambos agiriam corretamente quando estivessem longe um do outro. Tratava-se de um pacto, não agressão. É necessário que na jornada cristã tenhamos prudência, pois um ato impensado pode custar muito caro. Bom, aqui nesse ponto ele vai falar justamente quando Jacó sai fugido do seu sogro e o seu sogro toma conhecimento de que Jacó tinha fugido. Aí a Bíblia fala para nós assim que Labão se levantou para ir atrás de Jacó. A gente consegue perceber no texto bíblico que a ideia de Labão era de prejudicar Jacó pela sua atitude. Porém, quando Labão estava indo ao encontro de Jacó, Deus interviu na história. Deus fala para Labão para não fazer nem bem nem mal a Jacó, porque o Senhor estava naquele negócio. Irmãos, eu achei interessante quando o comentarista ele coloca assim, olha, uma tragédia poderia ter acontecido caso Deus não intervisse na história. Agora você veja bem, dois medos para Jacó. O medo do descobrimento de ter fugido da casa de Labão e o medo do encontro que teria com seu irmão Esaú com tudo aquilo que lhe havia acontecido. Mas Deus estava na história de Jacó. Era Deus conduzindo a história de Jacó para um final feliz, com êxito. E aí, nesse ponto, nós vamos na Bíblia agora para a gente poder compreender melhor. Gênesis 31, versículo 26, diz assim: então, disse Labão a Jacó: que fizestes que te esquivaste de mim? Levaste as minhas filhas como cativas pela espada? Porque fugiste ocultamente e te esquivaste de mim e não me fizeste saber, para que eu te enviasse com alegria, com cânticos, com tamboril e com harpa? Não me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas? Loucamente, pois, agora andastes fazendo assim. Labão, na verdade, ele está aqui tentando justificar o encontro. Uai, você não me deixou despedir, não me deixou nem abençoar vocês com a sua saída. E aí ele vai dizer, olha, no versículo 29, havia em minha mão poder para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo, guarda-te que não fales a Jacó, nem bem, nem mal. Então, a gente vai conferir aqui através das Escrituras o Deus que estava agora controlando a história de Israel, o novo Jacó, estava controlando inclusive aquele retorno dele à casa de seus pais para poder se consertar com Esaú. Estava controlando tanto que quando o seu sogro tomou uma decisão de ir ao seu encontro e talvez lhe causar até mal por ele ter saído sem se despedir, sem ter dado uma satisfação, Deus apareceu a ele no meio do caminho e não lhe permitiu fazer nada a Jacó. Outra coisa importante que nós podemos aprender aqui é justamente quando ele fala do pacto, do acordo que Labão e Jacó fizeram. E aí o comentarista coloca aqui justamente aqui um comentário de William sobre esse assunto. Foi um acordo pedindo a Deus uma garantia.
Ambos agiriam corretamente quando estivessem longe um do outro, tratando-se de um pacto de não agressão. E aí ele fala sobre a ideia de nós também procurarmos ter um viver prudente, nós sermos prudentes, sinceros, honestos, né? E buscarmos colocar sempre Deus no centro da nossa vida, da nossa história, das nossas negociações, para que nós possamos também obter êxito. O comentarista chega a deixar para nós como referência o Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 10, versículo 16, dizendo assim, olha, eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Agora era o novo Jacó, trabalhado. E outra coisa, irmão, se Deus falou com ele lá atrás, eu serei contigo, e agora ouvindo Labão dizendo, olha, eu não vou te fazer nem bem nem mal, porque Deus falou comigo no caminho para mim não te fazer nem bem nem mal. Agora era um Jacó certeiro. Deus está comigo. Esse mesmo Deus que me mandou voltar à casa de meus pais, ele está garantindo todas as coisas para que tudo corra bem. Isso vai lhe trazer também segurança ali naquele lugar. Gileade vai ser para Jacó aqui o lugar do testemunho de que tem um Deus controlando a história dele e que vai garantir sucesso, êxito, vitória, triunfo ao final da sua jornada. Glórias a Deus, né? Bom, e aí a gente chega no subtópico 3.2, que vai falar do Val de Jaboque, lugar de mudança. Agora Jacó parte de Gileade e ele vai chegar num vale, é o Val de Jaboque. Conhecidíssimo, já ouvimos muitas pessoas falando sobre isso. Foi o lugar em que Jacó agora ele vai ter um particular com Deus. Vamos aprender algumas lições dentro desse ponto também. A nossa revista diz assim: momentos antes de se encontrar com Esaú, que vinha em sua direção, Jacó fica só no Val de Jaboque. O anjo do Senhor lhe aparece e uma luta se desencadeia até o dia amanhecer. Como necessitava de aprovação divina, Jacó agarra o anjo e não permite que ele vá até que este o abençoasse. Deus não lhe dá somente a bênção desejada, mas também um novo nome, Israel. Jacó chamou o lugar do encontro de Peniel, a face de Deus. Ele confessa que viu Deus face a face e a sua alma foi salva. Peniel foi o lugar de sua transformação, pois Deus lhe deu uma nova identidade e mudou sua vida. Quando Deus nos quebranta, somos marcados e jamais nos esquecemos do que ele fez. Bom, irmãos, não era fácil para Jacó. Havia vivido algumas experiências com Deus. Através dessas experiências, Deus estava provando, estar tratando com seu caráter, está tratando com a personalidade de Jacó, está mudando aquele homem, as origens daquele homem em um novo homem restaurado, mudado, transformado, mas também havemos de convir que para Jacó não era fácil voltar à terra dos seus pais, reencontrar Esaú. Ele sabia que não seria um encontro tão fácil. Ele estava temeroso. Para isso, Deus estava preparando Jacó. E é aqui, o Val de Jaboque, nesse vale, que Jacó vai viver uma experiência profunda com Deus. Jacó já tinha tido uma experiência quando ele estava saindo da casa dos seus pais e indo para a casa de Labão, quando ele para em Betel, aquela cidade chamada Luz, e aí ele dá o nome daquela cidade de Betel, que daqui a pouco nós vamos estar falando melhor sobre este lugar. Ali naquele lugar Deus se revela a ele, né? Ele viu numa visão uma escada que era posto do topo dos céus até embaixo na terra, os anjos de Deus que subiam e desciam, a voz de Deus brada para ele e ele vai dizer: quão terrível é este lugar!
né? Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Ali ele teve um encontro com Deus, mas agora era um momento de uma experiência mais profunda. E é aqui no Val de Jaboque que Jacó vai viver essa experiência extraordinária. O que ele faz? Ele passa a sua família à frente, mostrando para nós que tem experiências que são pessoais. Tem experiências na vida que Deus me concede que é experiência pública. Mas tem experiência, irmão, que é pessoal. E outra coisa, as experiências pessoais, elas nos fortalecem, nos amadurecem para vivermos experiências públicas. Aconteceu com Davi, quando ele chegou para enfrentar Golias, ele disse assim, olha, o teu servo estava apacentando as ovelhas no campo, veio o leão, veio o urso. Leão e urso são experiências pessoais, são batalhas pessoais, são lutas pessoais. Não adianta eu chamar publicamente ajuda se na verdade são batalhas que eu preciso estar vencendo no meu dia a dia, no meu cotidiano. Aqui nesse momento ele entende, é o meu momento de estar a sós com Deus. Ele passa a sua família adiante e ele fica sozinho ali no Val de Jaboque. E uma coisa interessante, a Bíblia vai dizer de uma luta que Jacó teve com o anjo. Na verdade, o texto bíblico, ele até nos esclarece, e muitas das vezes nós mesmos fazemos menção disso, de que Jacó lutou com o anjo. Não, irmão. Na verdade, o texto bíblico fala diferente. Foi um anjo que lutou com Jacó. Olha, Jacó, porém, versículo 24 do capítulo 32, Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. Na verdade, foi o anjo do Senhor. Aqui, esse texto bíblico, na verdade, é uma teofania, né? É a aparição de Deus aqui nesse texto que vai ter uma luta ali com Jacó. O fato é que quando Jacó percebe que ele estava entrelaçado naquela luta, ele também percebe o seguinte: havia uma perda física, porque o anjo vai, toca na juntura da coxa de Jacó. Jacó agora percebe, eu preciso ganhar uma bênção. Eu preciso triunfar espiritualmente aqui também. E ele clama, ele vai clamar, olha, não te deixarei ir se não me abençoares. Tem algumas coisas que nós podemos aprender aqui. Todos nós precisamos viver o Val de Jaboque. Precisamos passar pelo Peniel. Peniel é lugar de sermos marcados por Deus. Peniel é lugar de buscarmos até no nosso cotidiano da nossa vida espiritual, é lugar de termos memórias de momentos marcantes com Deus. Ali, o Val de Jaboque vai nos ensinar duas situações interessantes, dois fatos. Primeiro, era lugar para Jacó de ter a purificação de um passado das coisas erradas, mas também lugar de viver uma promessa de vida, simbolizada ali pelo novo nome. Ali agora já não era mais aquele Jacó. E o anjo, quando aquela batalha está sendo travada ali com Jacó, o anjo vai fazer Jacó identificar quem eu sou. O anjo pergunta para ele, dá-me o seu nome. Ele não tinha mais como fugir, irmão. Ele assume Jacó. Ele estava querendo dizer assim, olha, eu sou enganador, eu sou trapaceiro. Até aqui eu tive vivendo uma vida de trapaço, de engano, tentando sempre levar vantagem. Chegou o momento de eu viver uma transformação. Eu preciso mudar. Todos nós precisamos passar pelo Peniel e vivermos este encontro com Deus. Por isso, irmão, que eu gosto muito, a Bíblia vai nos dizer, se não me falha a memória, 1 Coríntios 5:17, diz assim, olha, se alguém está em Cristo, cheguei em Cristo, alguma coisa precisa ficar para trás. Nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Nós estamos vivendo dias
que nós temos encontrado um evangelho sendo pregado, um evangelho de facilidade, não há mudança, não há transformação. Jacó é um exemplo para nós de que o evangelho de Jesus Cristo, ele é um evangelho transformador. Ele viu que ele não precisava mais carregar aquele nome. Nós estudamos no trimestre passado a respeito dos nomes de Deus e ali nós pudemos aprender que os nomes nos tempos antigos tinham significados. Abraão, Abrão, Abraão, pai de uma grande nação. Deus mudou o nome de Abraão justamente para fazer jus àquilo que ele queria fazer com promessas através da vida de Abraão. Jacó sabia, por onde eu passar que eu entregar o meu nome, todos vão conseguir ter um significado do meu nome. Eu já estou cansado disso. Eu que preciso ver a minha história mudar. E é nesta hora que ele vai ali segurar o anjo. Não te deixarei ir, se não me abençoares. Jacó agora estava com a juntura da sua coxa ferida. Ele perdeu uma luta física, porque fisicamente ele saiu ferido. Ele saiu machucado, mas espiritualmente ele saiu com triunfo, porque aquele encontro trouxe uma verdadeira transformação para Jacó. Nós precisamos viver essa transformação também. Todos nós precisamos passar também pelo Peniel. O comentarista ele encerra dizendo assim, olha, quando Deus nos quebranta, somos marcados e jamais nos esquecemos do que ele fez. Jacó agora, irmão, tinha até uma cicatriz, a juntura da coxa. A cicatriz estava ali para Jacó nunca mais se esquecer de que aquela cicatriz lembrava ele, até aqui eu tive uma história de vida, mas daqui por diante eu tive um real encontro com Deus. Por isso que eu acho muito interessante, vale a pena a gente refrisar aqui, a mulher de Samaria, quando Jesus encontra ela no poço, e aquele diálogo vai desencadeando, e ele vai revelar para ela que ele conhecia a história dela, né? Porque ela vai mencionar de que ela não tinha marido, e ele diz assim, olha, você já teve 5, e o que você tem nem seu marido é. A Bíblia diz assim que ela deixa o cântaro. Todos aqueles que passam pelo Peniel precisam viver uma transformação de vida. Alguma coisa precisa ficar para trás. Jacó estava querendo dizer justamente isso. Meu nome é Jacó. Eu preciso deixar esse passado para trás. Eu preciso deixar essa marca que eu tenho para trás. E ele recebe de Deus essa garantia. Porque o anjo disse para ele assim, olha, não se chamará mais Jacó o teu nome. Versículo 28 do capítulo 32. Mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Val de Jaboque é lugar de mudança. Glória a Jesus, né? Chegamos aqui no subtópico 3.3, El Betel, lugar de adorar a Deus. Diz assim, olha, quando Jacó fugiu de Esaú, ele não tinha perspectiva de como seria sua vida. No entanto, Deus lhe fez uma promessa: estou contigo, te guardarei por onde quer que fores e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Veja bem, irmãos, quando Deus apareceu a Jacó lá atrás, quando ele estava fugindo de Esaú, Deus havia lhe feito uma promessa que estaria com ele. E o mais interessante, Deus estaria com ele, faria cumprir um propósito com ele para onde ele estava indo, mas que depois ele tornaria. Claro, não seria mais o mesmo Jacó. E aí, na primeira vez que esteve ali, Jacó chamou aquele lugar de Betel. Agora, ao retornar, ele troca o nome para El Betel. Betel significa casa de Deus. El Betel significa o Deus da casa de Deus. Na primeira vez, quem passou ali foi Jacó, enganador, um dos significados do seu nome.
Agora quem está voltando é Israel, o que luta com Deus. A partir deste momento, seus filhos são conhecidos como os filhos de Israel. Um homem sem perspectiva se torna pela fé pai de uma nação. Não basta conhecer a casa de Deus, é preciso conhecer o Deus da casa. Bom, agora Jacó sai do val de Jaboque, já tem um encontro com Esaú. Deus faz prosperar aquele encontro. Jacó é ricamente abençoado. Lá no capítulo 35, Deus vai dar uma ordem para Jacó, para ele se levantar, ir a Betel, edificar um altar ao Deus que tinha lhe aparecido quando ele estava fugindo do seu irmão Esaú. Olha que coisa interessante. Acabamos de falar do Val de Jaboque. No Val de Jaboque é lugar de eu viver experiências pessoais com Deus. Jacó passou a sua família mais adiante e ficou sozinho. Agora não. Jacó traz a família. Capítulo 35, ele vai convidar eles. Olha, primeira coisa, abandona os deuses estranhos. Vamos nos levantar, vamos a Betel e vamos edificar um altar ao Deus que me apareceu quando eu estava fugindo do meu irmão e que foi comigo em todo o caminho por onde eu andei. Jacó tinha convicção. Deus esteve comigo em todo o tempo, trabalhando e tratando comigo. Lá naquele lugar, Jacó vai agora acrescentar ao nome. O nome daquele lugar é Luz. Lembram disso? Só que quando ele chegou lá, que Deus apareceu, aquela visão da escada, os anjos que subiam e desciam, que desciam e subiam, e Deus fala com Jacó, ele ouve a voz de Deus, ali naquele lugar, ele colocou o nome daquele lugar, Betel, significado casa de Deus. Agora não. Jacó vai acrescentar El Betel, El Deus. Se Betel é casa de Deus, El Betel, Deus da casa de Deus. Jacó agora vai acrescentar neste nome. Eu conheço não somente a casa de Deus, eu conheço o Deus da casa também. Eu achei interessantíssimo isso. Ele termina dizendo, não basta conhecer a casa de Deus, é preciso conhecer o Deus da casa. Tem muitas pessoas que vivem uma vida espiritualmente superficial, porque vão à casa de Deus, mas só vão com intenções para serem abençoadas. Carro, casa, dinheiro, emprego, posição. Quando está havendo algum confronto, né? Alguma batalha, alguém se levantou contra alguma causa na justiça, Deus abençoa? Abençoa, porque Deus é um Deus abençoador. Muito mais do que isto, Deus quer que você conheça Ele na intimidade. Mais do que conhecer a casa de Deus, eu preciso conhecer o Deus da casa. Ok, meus irmãos? Aí o comentarista, ele colocou assim, olha, precisamos compreender, ser cristão não é só ir ao templo. Tem pessoas que vivem uma vida baseadas a ir ao templo. Vou ao culto, vou à reunião, pronto, já tá bom. Não, irmão, eu preciso conhecer o Deus do culto, o Deus da adoração, eu preciso conhecer o Deus da reunião, eu preciso buscar viver essa vida de intimidade. Jacó estava mudando o nome ali para El Betel justamente por isso, ele estava querendo mostrar isto. Eu não conheço mais somente o lugar da casa de Deus. Eu conheço o Deus da casa. Conhecer o Deus da casa é muito mais do que eu conhecer apenas a casa de Deus. Nos nossos dias, tem muitas pessoas que estão indo à igreja como se vai a shopping centers. É consumidores, é comercial. Vai à igreja como lugar de visitação, costume. Não, irmão.
Eu preciso buscar conhecer o Deus da igreja e entender que muito mais do que isto, a minha vida é o templo, o meu corpo é o templo e morada do Espírito Santo de Deus. Ele quer habitar em mim e eu preciso conhecer quem é que habita em mim. Louvado seja o nome do Senhor. Não basta conhecer a casa de Deus, é preciso conhecer o Deus da casa. Eu acho interessante porque os discípulos, Jesus uma certa vez perguntou para eles: o que os homens falam ser o filho do homem? E eles disseram assim: olha, uns dizem que tu és Elias. Elias orou, desceu fogo do céu. Ok. Outros dizem que tu és Jeremias. Quem foi Jeremias? Um profeta que profetizou para Judá, né? Interessante. Outros dizem que tu és um dos profetas. Jesus foi mais a fundo. E vós? Quem dizeis que eu sou? E Pedro naquele momento se posiciona: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você que vai à igreja, você conhece o Deus da igreja? Sabe quem Ele é? Já viveu uma experiência com Ele? Qual tem sido a experiência que você tem vivido com o Deus da igreja? Muito mais do que ir à igreja, do que estar na igreja, que é bom, é importante, faz parte, nós somos parte dela e no conjunto é que formamos a igreja. Deus quer que nós conhecemos quem é Ele que faz morada dentro de nós. Eu quero usar como exemplo, tá vendo aqui em cima aqui de mim aqui, olha, eu tenho muitas revistas de escola bíblica dominical que eu coleciono há anos, desde a minha adolescência. Muitas revistas são minhas, que ao longo dos anos, sempre aprendendo na escola bíblica dominical, sempre fui um amante da escola bíblica dominical, sempre tive um ensinamento dentro da minha casa, não somente da minha mãe nos ensinando a ir, mas inclusive indo conosco, nos levando para a escola bíblica dominical. Muitas revistas eu tive a experiência de acompanhar o estudo, mas algumas aqui eu ganhei de amigos que me deram. Eu tenho a revistas que eu não tinha, de outras editoras também. Sempre gostei para poder montar estudos, ler. Mas não adianta nada se eu tiver e ficar somente de enfeite aqui, na estante. Eu preciso também buscar abri-las, ler, conhecer. A mesma coisa, a Bíblia Sagrada. Não adianta eu tê-la apenas como um hobby. Há muitas pessoas que a Bíblia Sagrada ela fica aberta no Salmo de número 91. E o título do Salmo 91 é a segurança daquele que se refugia em Deus. Eu preciso conhecer o Deus do Salmo 91, que é protetor, é segurança para todo aquele que busca estar seguro nele, é refúgio. Louvado seja o nome do Senhor. Muito mais do que conhecer a casa de Deus, vamos procurar conhecer o Deus da casa. Olha só, mais do que a bênção, precisamos ter interesse na pessoa de Jesus. E concluímos aqui. A conclusão diz: a história de Jacó ilustra de forma fantástica a grandeza, a soberania de Deus. Durante a nossa jornada de vida, devemos ter em mente que os propósitos de Deus sempre cumprem, pois Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Deus em Cristo possa te abençoar. Eu quero aqui mandar um abraço a todos os irmãos e dizer para os irmãos que para mim foi mais uma honra, um prazer, mais uma vez, poder servir a Igreja de Cristo, trazendo uma parte, uma pequena contribuição para cada um dos irmãos. Agradeço ao pastor Moisés, nosso pastor presidente,
pastor Elisângela, toda a sua casa, Lucas, Samara. Agradeço a todo o corpo ministerial da nossa igreja. Louvo a Deus pela vida de cada um dos nossos irmãos. Deus em Cristo continue vos abençoando. Quando os irmãos forem orar, lembra de orar por nós. Irmãos, eu sou carente das vossas orações. Eu preciso muito das vossas orações. Deus em Cristo vos abençoe e continue nos dando um domingo abençoado. A paz do Senhor para os irmãos.